Olá pessoal, vamos então para a nossa penúltima aula aqui. E hoje vou falar sobre o capítulo 28 do livro, que é sobre campos magnéticos. Mas a gente começou atrasado e, enfim, até repus algumas aulas no início, né? Mas acabou ficando um pouco apertado aqui o tempo para a gente ver todos os detalhes, então eu vou ter que pular algumas coisas desse capítulo aqui, tá? E só o que eu vou cobrar disso na prova é o cálculo da força magnética, certo? Mas para entender o que é essa força, né, como é que calcula e tal, é interessante fazer uma discussão um pouquinho maior, tá? Então, só reforçando o que eu já falei por escrito, nós temos essa terceira avaliação aqui, está em andamento a partir de agora. E o que eu já falei para vocês, dá para resolver essa primeira questão aqui. Na verdade, eu fiz isso na aula, só botei aqui para que vocês possam revisar, explicar com as suas próprias palavras. Essa segunda questão, justamente é o assunto que eu vou falar hoje. O assunto que eu vou falar hoje, eu vou fazer um exemplo extremamente parecido com isso aqui, ok? E na aula de amanhã, que talvez vocês só vejam na quinta, que eu vou gravar ela só à noite, na aula de amanhã, eu vou falar sobre a lei de Biot-Savart, que é uma relacionado ao campo magnético gerado por um fio onde passa uma corrente, a lei de Ampère, que está relacionada ao que a gente chama de circuitação, né? Uma integral de linha aqui por onde nessa área passam correntes, e finalmente a lei de Faraday, né, que relaciona a fé induzida numa espira com o fluxo de campo magnético através dessa área, certo? Então tudo isso eu vou falar amanhã, que é relacionado às questões 3, 4 e 5. E a aula de hoje é para resolver a segunda questão. Então, vamos lá, certo? Bom, tudo que nós discutimos até agora se refere ao campo elétrico. Então, o campo elétrico ele é só metade da história, porque existe também o chamado campo magnético, certo? E o campo magnético, ele é a grandeza física responsável por todos os efeitos magnéticos que a gente conhece, né? Então, eu sei que é um pouco óbvio, talvez pelo nome, mas é bom a gente reforçar, né? Todos os efeitos magnéticos são causados pelo campo magnético, são resultado do efeito de um campo chamado campo magnético. Esse campo, ele tem uma característica bem diferente do campo elétrico, certo? Como nós vamos ver, algumas diferenças aqui. Então, o que a gente chama de fenômenos magnéticos é basicamente o que está relacionado a ímãs. Então, aqui no canto superior esquerdo, tem esse ímã que eu, na verdade, nunca vi um desse na vida, né? Mas, especialmente desenhos antigos, e de vez em quando a gente vê, né? Essa é a imagem mais clássica que tem de um ímã. Então, um ímã, ele tem um polo norte e um polo sul, e quando a gente aproxima, por exemplo, o ferro dele, ele é atraído pelo ferro e o ferro é atraído por ele. Se a gente aproximar um ímã desse do outro, e se a gente tentar encostar o polo norte de um no polo norte do outro, eles não vão se bater, eles vão se repelir, né? E a mesma coisa polo sul com outro polo sul, mas se a gente aproxima o polo norte de um ímã com o sul de outro, eles se atraem. E se a gente aproxima vice-versa, né? O sul do norte do outro se aproxima também.
Aqui embaixo eu botei um exemplo de uma aplicação dos ímãs, que é na construção de alto-falantes. Então, bem aqui tem um ímã consideravelmente grande, e o funcionamento do alto-falante está relacionado com o campo magnético desse ímã e com uma corrente que vai passar aqui, que vai fazer essa tela vibrar, e por sua vez, essa tela vibrando, ela faz o ar vibrar, e assim é produzido o som. Outra aplicação dos fenômenos magnéticos que eu botei aqui são construção de ímãs, né, que eu coloquei uma brincadeira aqui, né, apenas, isso aqui seria aquele personagem do Minecraft, aquele jogo super famoso, né, que foi feito com essas bolinhas que são chamados ímãs de neodímio. Então aqui tem dois tipos diferentes de ímã. Esse aqui de baixo é um ímã que não é tão forte quanto esse daqui que é feito de neodímio. E a gente encontra na internet essas bolinhas para vender, para fazer esse tipo de experiências assim, e também em forma de cubinhos. E aqui foi feita uma brincadeira com o jogo Minecraft, né, que até todo funciona com blocos, para quem já viu, já jogou. E finalmente aqui do lado direito embaixo, vocês já devem ter se deparado com isso. Isso é uma porta magnética, né? Então, isso daqui é um outro tipo de ímã chamado eletroímã. Então, existem situações que, ao passar uma corrente elétrica, que a gente vai ver amanhã, chamada lei de Biot-Savart, quando passa uma corrente elétrica num fio, esse fio gera um campo magnético. Essa corrente induz no espaço um campo magnético. E é possível fazer isso de uma maneira tão sofisticada que funcione como uma trava para uma porta, né? Então, é assim que funciona essa porta. É um ímã elétrico, na verdade, né? Então, se faltar energia, não funciona. Certo? Muito bem. E aí, tudo isso é muito interessante, mas o que nos interessa, enquanto estudante da ciência física, é saber qual é a origem desses fenômenos, né? Como é possível entender esses fenômenos em termos científicos, em termos que possa se fazer uma previsibilidade, se estudar leis e etc. E a origem física desses fenômenos é o conceito de campo magnético, que a gente representa pela letra B, e que é um campo vetorial, assim como o campo elétrico. Certo? E aí, vamos ver ainda exemplos de campos magnéticos, um pouco nessa aula e mais na aula que vem. Mas antes disso, é interessante ver primeiro qual é a fonte, qual é a origem, como é criado um campo magnético. E nesse sentido, existem basicamente duas fontes. Então aí do lado esquerdo a gente tem os chamados eletroímãs, que eu mencionei, tá? O eletroímã, ele funciona assim. Você tem uma fonte aqui, nesse caso é uma pilha, né? E aqui nessa pilha tem um fio. Esse fio ele é especial porque ele tem um material isolante ao redor dele, apesar dele parecer que não tem, né? É usado em motores, esse tipo de fio, justamente por isso. E aí, quando a gente enrola aqui muitas vezes, a gente entende melhor isso quando estuda a lei de Biot-Savart. A corrente elétrica que vai passar aqui nesse fio vai gerar um campo magnético. E aí o prego aqui, ele passa a se transformar num ímã temporariamente. Enquanto estiver passando corrente aqui, ele se torna um material magnético. E o nome disso é eletroímã. Então, quando passa uma corrente e transforma isso num ímã, ele é um eletroímã. Então, essa é uma das fontes de campo magnético. A outra são as partículas com magnetismo intrínseco, que, na verdade,
é o que a gente chama de momento de dipolo magnético, né? E as partículas que têm isso são, por exemplo, o elétron. Então, o elétron tem isso naturalmente, e essa propriedade gera coisas muito interessantes. Para quem se interessa por física, isso daí é uma das coisas mais estudadas pela mecânica quântica, digamos assim, básica, né? Básica entre aspas, né? Que é justamente o spin do elétron e tal, sua relação com o campo magnético e experimentos, etc. Tá? Então, o campo magnético ele pode ser gerado por uma corrente, ou ele pode ser gerado naturalmente por um material, porque os seus constituintes naturalmente têm um campo magnético. E é isso que acontece em materiais com magnetismo natural. Eles têm uma certa organização, uma certa estrutura de arranjo de átomos e moléculas, que faz com que eles fiquem alinhados numa certa região. E aí esse alinhamento faz com que essas pequenas contribuições de campo de cada elétron ou de cada átomo sejam somadas e o material vira naturalmente magnético. Certo? Então essas são as duas fontes do campo B. Bom, aí a matematização disso, ela não é tão direta quanto era o caso do campo elétrico, né? Porque se vocês lembrarem, o campo elétrico ele era relativamente muito simples. Comparado com esse aqui, não que seja muito complicado, tá? Mas o campo elétrico ele é simplesmente a força sobre a carga. Esse aqui é o campo elétrico. Só que o campo magnético ele é igual a força magnética vezes o quê? Certo? Ou dividido por o quê? Então, eu tenho que pular aqui uma discussão de como construir isso que eu vou escrever aqui agora, mas a relação entre a força magnética e o campo magnético não é tão direta quanto o caso aqui do campo elétrico. Então, as experiências mostram que é mais interessante definir o campo elétrico de tal maneira que a força magnética, Fm, que atua sobre uma certa partícula Q aqui no espaço, tá? Então essa partícula ela vai sofrer a ação de um campo B, ou melhor, primeiro ela vai ter uma velocidade V, tá? Se ela estiver parada, a força magnética vai ser zero. Ela vai sofrer a ação aqui de um campo magnético B, certo? Isso tudo é tridimensional, certo? E então, com isso, vai ter como resultante uma força magnética, e é sendo que essa força magnética ela tem algumas propriedades, certo? Então, as propriedades dessa força magnética são essas aqui. Então, primeiro, a força magnética ela é ortogonal, ou seja, ela faz um ângulo de 90 graus com a velocidade e também com o campo magnético, certo? Então, essa é a primeira coisa. A segunda propriedade dessa força magnética é que ela tem o seguinte módulo. Então, o módulo dessa força magnética, ou melhor, o módulo não, a intensidade com um sinal, que pode ser positivo ou negativo, não é a mesma coisa que o módulo. Ela é igual à velocidade, a carga dessa partícula que está sofrendo a ação da força, vezes a velocidade, vezes a intensidade do campo, vezes o seno do ângulo θ, que é o ângulo bem aqui
entre a velocidade e o campo magnético, certo? E isso aqui é tridimensional, tá? Ok. Então, juntando essas duas propriedades aí, a gente é levado a concluir que a melhor maneira de representar, de definir a força magnética é como sendo um produto vetorial. Então, a força magnética é igual a carga, que é um escalar, vezes o produto vetorial entre a velocidade e o campo magnético, certo? Então, no exercício que eu botei na prova, o B é dado, vocês não precisam se preocupar em como determinar ele, de onde ele vem, e o V também, e o Q também, aí vocês calculam a força, tá? Então, para isso, basta entender um pouco de produto vetorial. Esse símbolo aí, esse X, na verdade é uma cruz, que representa produto vetorial. Geralmente a gente aprende o que é produto vetorial em disciplinas como geometria analítica, ou álgebra linear, ou física 1, geralmente, tá? Então, se vocês fizeram alguma dessas matérias, deve ter aprendido sobre isso aqui. Posso estar enganado, mas eu acho que fala um pouco disso no Rayleigh, volume 1. O produto vetorial em física 1 aparece mais quando a gente estuda rotações. Quando a gente estuda rotações, não tem como fugir do produto vetorial. Então vejam que essa situação aqui ela é válida quando a carga é maior que zero. Se a carga for menor que zero, a velocidade vai estar bem aqui. Mesmo que o campo esteja apontando na mesma direção, se essa carga for negativa, se essa carga aqui for negativa, olha só o que vai acontecer. O que vai acontecer é que V VEC B vai estar para cá. Aqui vai estar o V VEC B. Só que como a carga é negativa, a força vai estar na direção negativa de V VEC B. Então a força vai estar para cá. Certo? Que vai ser justamente Q vezes V VEC B. Assim como nesse caso aqui também vai ser Q V VEC B. Certo? Então tem que tomar esse cuidado, tem que ver o sinal da carga também e tem que ver como fazer o produto vetorial, que é usando a regra da mão direita. Certo? E a regra da mão direita é simplesmente começa aqui do V e vai para lá. E aí o sentido do polegar é o sentido do produto vetorial, que é esse aqui. E aí se a carga for positiva, a força vai estar nesse sentido positivo aqui do produto vetorial. Se a carga for negativa, a força vai estar no sentido negativo desse polegar, na regra da mão direita. Certo? Então, quando eu falo regra da mão direita, é isso daqui, ó. Tem aqui o V e tem o B, bem parecido com o desenho que eu fiz. O polegar indica a direção do vetor V aqui B. Então a gente começa no V e como se fosse dar um tapa assim em direção a si mesmo, leva a mão para a direção de B. Ao fazer isso, o polegar vai naturalmente apontar na direção do produto vetorial. Então a gente vai ter bem aqui a direção do produto vetorial, para cima, nesse caso. E aí se a força é aplicada numa partícula de carga positiva, a força vai ser uma carga positiva vezes esse produto vetorial, então vai estar na mesma direção e no mesmo sentido desse produto vetorial. Porém, se a carga for negativa, que é o caso da figura E, essa força vai estar apontando na mesma direção, porém no sentido contrário do produto vetorial, porque o Q é negativo, então lá na fórmula vai fazer com que o F seja negativo. Negativo em relação a V VEC B, né? E aí o módulo da força magnética, eu já escrevi.
mas a gente escreve de novo. Então, a força magnética, ela é carga vezes V, VEC B. Então, o produto vetorial, ele dá um vetor. O produto escalar dá um escalar. Então, é uma das situações em que o nome realmente ajuda em alguma coisa, né? Bom, então, bem aqui, o módulo disso, a gente vem usar uma fórmula que diz o seguinte, que diz que o módulo do produto vetorial entre dois vetores é igual ao módulo do primeiro vezes o módulo do segundo, vezes o módulo do seno do ângulo entre eles. Então, a gente vai ter um vetor A aqui, um vetor B, e θ é o ângulo entre eles, certo? Então, isso é uma fórmula lá do cálculo vetorial, né, da álgebra vetorial, que diz isso. Então, usando essa fórmula, a gente tem que o módulo da força vai ser módulo da carga vezes o módulo do produto vetorial. E por essa fórmula, o módulo dessa força vai ser módulo de Q, módulo de V, que a gente escreve assim, módulo do campo, vezes o seno do θ, sendo que θ é o ângulo entre o vetor V e o campo magnético B. V o quê? V da partícula carregada. A partícula está se movendo aqui no espaço e nesse instante ela tem uma velocidade v. Lembrando que a velocidade é tangente à trajetória. Tá? A unidade de campo magnético a gente pode obter da fórmula, né? Então, da fórmula que a gente acabou de ver, a gente percebe que o módulo da força é igual ao módulo da carga vezes módulo da velocidade, módulo de B, seno θ. Tá? Então, como isso daqui é adimensional, o seno é adimensional, então a dimensão de força, que é Newton, é igual à dimensão de carga, que é Coulomb, vezes a dimensão de velocidade, que é metro por segundo, vezes a dimensão de B. Vamos colocar escalar aqui, porque a gente tirou o módulo. Então, a unidade de campo magnético é 1 Newton dividido por 1 Coulomb vezes metro por segundo. Né? Que se a gente passar esse segundo aqui para baixo do Coulomb, isso também pode ser escrito como 1 Newton sobre 1 ampere vezes metro, já que Coulomb por segundo é ampere, né? Carga por tempo é corrente. E essa grandeza é chamada de um T maiúsculo, que é igual a 1 Tesla. Tá? Então, a unidade de campo magnético é o chamado Tesla, que é igual a 1 Newton dividido por 1 ampere vezes 1 metro. Certo? Então, ele é o campo magnético que atua numa partícula de 1 Coulomb para que ela tenha uma velocidade de 1 metro por segundo, sofrendo a ação de uma força de 1 Newton, certo? Então, é tudo unitário. E essa é a unidade de B, o Tesla. Muito bem, pessoal. E para a gente entender, a gente vai aos poucos, né? Para a gente entender melhor o que é o campo magnético,
A melhor maneira é começar pelo exemplo mais simples, mais comum e que com certeza todo mundo já brincou um dia, que é um ímã. Então, o ímã ele tem sempre dois polos, tá? O ímã tem sempre dois polos. A gente convenciona, chama eles de norte e sul, né? Porque isso tem a ver com os polos que a gente vai ver depois da Terra, certo? Então, a convenção de sinal do campo magnético é que as linhas de campo elas sempre saem do polo norte e vão para o polo sul, tá? Então, aqui do lado esquerdo a gente tem uma situação real, onde tem um ímã de verdade bem aqui, e aqui fora tem uma coisa chamada limalha de ferro, tá? E o que vai acontecer, essa limalha de ferro, que são microfilamentos de ferro aqui, eles vão se alinhar com o campo magnético. E isso faz com que cada pedacinho desse de ferro esteja alinhado com o campo magnético. Então aqui a gente percebe que na verdade essas linhas de campo elas realmente vão ter esse formato que está representado aqui no desenho, quer dizer, elas saem do polo norte e vão para o polo sul sem que nenhuma linha toque na outra, certo? E essa questão de onde sai para onde vai é uma questão de convenção, então a gente convenciona que as linhas saem do norte e vão para o sul, tá? E aí a gente tem algumas regras, então o que eu falei aqui, existem sempre dois polos, certo? As linhas sempre saem do polo norte e entram no polo sul. E outras características que a gente pode falar desse campo magnético gerado por um ímã é que polos iguais se repelem. Então, se eu pegar os dois polos norte de dois ímãs e aproximar, eles vão se repelir. E aí as linhas de campo vão ter esse aspecto aqui de repulsivo, né? Muito semelhante ao que a gente viu com o campo elétrico de duas cargas de mesmo sinal. Pelo menos aqui no meio é bem parecido, né? E também se a gente aproximar dois polos sul um do outro, que não está na figura, mas poderia ser, também vão se repelir e as linhas de campo vão ter esse mesmo aspecto, só vão mudar a orientação, né? Mudar o sentido das setas. Por outro lado, se a gente aproxima polos contrários de ímãs diferentes, eles vão se atrair. Então, o polo norte de um e o polo sul do outro vão se atrair e as linhas de campo elas vão saindo do norte em direção ao sul. Vai ter esse aspecto aqui, certo? Uma coisa interessante de se discutir é vocês que estão assistindo, que são da geologia, certamente já estudaram ou vão estudar isso muito melhor do que eu, né? Mas vocês sabem que dentro da Terra existe uma grande quantidade de ferro em movimento, e isso produz um campo magnético na Terra gigantescamente poderoso, né? Que ele tem um polo norte que não coincide com o polo norte da rotação da Terra, certo? Existe uma diferença de eixos aí. Então a Terra pode ser vista como um ímã, que é essa representação do lado direito, né? Em que, curiosamente, segundo essa figura aí, o Polo Sul é no Polo Norte, na verdade, né? Mas enfim. E aí, esse campo magnético, ele produz um efeito muito interessante, que é o efeito da aurora boreal, né? Porque as partículas vão sofrer uma força magnética, que é dada por essa expressão aqui que a gente já viu, né? Vão sofrer uma força magnética aqui. As partículas, especialmente vindas do Sol, ao adentrarem no campo magnético da Terra, vão sofrer uma força magnética que vai desviar elas principalmente para os polos norte e sul, dependendo da sua carga, né, das suas condições iniciais do movimento.
E aí, ao ser aceleradas contra a atmosfera, acontecem processos de decaimento, né, das partículas em outras partículas. Isso é o que produz a aurora boreal e a aurora astral, certo? Bom, e com isso a gente pode discutir o movimento de uma partícula no campo magnético em detalhe maior, para a gente ir para uma via de fato, né? Uma coisa mais concreta de como de fato calcular e prever o movimento de uma partícula sujeita a um campo magnético. Então, como existe, vocês devem ter percebido aí, um produto vetorial, e o produto vetorial, ele transforma tudo em 3 dimensões. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor isso. O produto vetorial, ele transforma tudo em 3 dimensões. Então, na verdade, a relação entre força, velocidade e campo B é tridimensional, certo? A relação entre a força, a velocidade e o campo magnético é sempre tridimensional. Por quê? Porque o produto vetorial, ele tem essa propriedade de ser tridimensional. Então vamos imaginar uma carga bem aqui na origem para facilitar tudo, positiva também para facilitar o nosso raciocínio, tá? E vamos supor que essa carga sofre a ação aqui ela tem essa velocidade bem aqui, e que bem aqui ela está sofrendo a ação de um campo B. Só fazer de outra cor que não dá para enxergar nada. Então vamos supor que bem aqui, melhor azul. Vamos supor que bem aqui ela tem uma velocidade v e que o campo magnético aponta para cá. Então a definição de relação entre força magnética e campo magnético é essa aqui. Então se a gente fizer o produto vetorial V VEC B, pela regra da mão direita, essa força vai apontar aqui para cima. Então veja que, mesmo que o campo esteja no mesmo plano aqui que a velocidade da partícula, e a gente poderia geralmente imaginar que isso seria bidimensional, o produto vetorial faz com que a força esteja no eixo Z. Esse produto vetorial aqui faz com que a força esteja no eixo Z. Então tudo vira tridimensional, certo? Por esse motivo, existe uma dificuldade de representar isso num livro, num slide, né, no caderno. E aí a gente usa uma convenção, que é essa daqui. Ó. O campo magnético entrando e saindo do papel. Então você vai imaginar agora que o seu papel, ele está bem aqui. Vamos imaginar ele de lado aqui em cima da mesa. Bom, então se o campo magnético ele estiver apontando lá para baixo, perpendicularmente aqui ao papel, a gente representa isso assim. Isso daqui é o campo entrando no papel. Que significa o seguinte, que seria mais ou menos isso daqui a sua folha de papel, ó, o plano XZ. Então o campo magnético estaria entrando aqui no papel, ou seja, ele aponta do papel para baixo. Agora, se o campo magnético tivesse, vamos pegar aquela folha lá mesmo, né? Então isso seria essa situação aqui, entrando no papel. Se o seu movimento estiver se dando nesse plano aqui, ó, em que aqui é V e aqui é a força magnética, lógico, né? Que é o que a gente está fazendo. E aí a outra situação é,
Tá aqui tua folha de papel. E bem aqui, na tua direção, da mesa para cima, está o campo magnético. Sendo aqui a velocidade da partícula, a força vai apontar agora para baixo. Mas vai estar, veja que V e a força ainda vão estar no plano, mas o B não. Então a maneira mais simples de representar isso tudo no plano é definir uma coisa como sendo entrando e outra como sendo saindo do papel. E a nossa convenção é essa. Então essas cruzezinhas aqui no papel, elas significam que o campo B está entrando no papel. E que essas bolinhas significa que o campo B está saindo do papel. Então, quando eu digo entrando ou saindo do papel, você tem que imaginar que tu está olhando para a tela agora. E aí do lado esquerdo, onde tem as cruzezinhas, né, o X, o campo magnético começa na tua tela e exatamente onde está o X e atravessa para trás, apontando para trás da tua tela. Certo? Isso é um campo entrando no papel. Agora, do lado direito tem o campo saindo do papel. O que é isso? Tu bota uma caneta, tua caneta na tela, com a base encostando numa bolinha dessa. É a ponta da tua caneta, vai apontar na tua direção, é o campo magnético. Então ele começa no papel e aponta para fora, na tua direção que tu está olhando. Isso é um campo saindo do papel. Então essa é uma convenção para representar uma coisa tridimensional de um jeito bidimensional. E aí fazendo isso, eu poderia imaginar várias situações. Então, por exemplo, poderia imaginar bem aqui, ó, que aqui tem uma partícula, uma certa velocidade v. Então, se o campo magnético está entrando no papel, aí eu aplico a regra da mão direita e vou descobrir que a força vai estar bem aqui, se a carga for positiva. E se a carga for negativa, vai ser o contrário, né? A velocidade vai estar aqui, e aí vai ser menos a regra da mão direita, então a força vai estar aqui, se a carga for negativa. Já com o campo saindo do papel, tu tem que fazer um produto vetorial assim, ó. Tá aqui a velocidade. Como o campo está saindo, a regra da mão direita vai dizer que a força vai estar para cá, se a carga for positiva. Né? Bem aqui tem uma carga aqui também. E aqui também. Agora, se a carga for negativa e a velocidade estiver para cá, a velocidade dessa carga, como o campo está saindo, a regra da mão direita, eu acho que eu fiz errado aqui, né? V, VEC B. Ah, não, tá certo. O V, VEC B vai estar para cá, mas só que a força vai estar para cá porque a carga é negativa. Tá? Então, existem essas 4 possibilidades aí de movimento. Tem uma partícula no plano com o campo entrando ou saindo do papel. Ok? E aí, um caso interessante que eu coloquei uma coisa inspirada nisso lá na prova, mas só que lá na prova é mais fácil porque é só calcular o produto vetorial. Essa situação aí. Um elétron sujeito a um campo magnético. Então, é possível configurar essa situação para que o elétron ele fique preso num movimento circular. Então, o elétron ele vai sair desse feixe, dessa fonte G, e eles vão ficar girando aí em círculo. Por quê? Porque vamos pensar juntos aqui. Oh, Jesus. Tá, então nesse exemplo, a gente tem a velocidade da partícula aqui, que é esse vetor, tá? E o campo magnético ele está saindo do papel. Então, pela regra da mão direita, bem aqui vai estar o V, VEC B. Só que como a gente está estudando o elétron,
né? A carga dele é menos a carga elementar, é uma carga negativa. Então, quando a gente lembra que a força na verdade é Q, V, VEC, B, então a força vai apontar no sentido oposto desse produto vetorial. Então a força vai apontar para dentro. Resumindo, se tiver um campo saindo do papel aqui, eu estou representando desse jeito meio bizarro, né? O campo saindo do papel, aqui, só para a gente ter uma noção. Se o campo estiver saindo do papel e eu jogo o feixe de elétron com uma velocidade inicial bem aqui, vai surgir uma força, que na verdade é uma força centrípeta, né? Que vai ser a força magnética, que vai fazer com que ele gire em círculo. Então, como essa força magnética aqui na velocidade inicial, ela já vai apontar para o centro, ele chama de força B, eu chamo de força M, de magnética, ela vai ser uma força centrípeta, né? Então, isso vai fazer com que ele gire em círculos, porque a força, como ela é um produto vetorial que envolve a velocidade, ela vai ser sempre perpendicular à velocidade. Então, isso vai dar um círculo, certo? E aí a gente pode entender matematicamente isso da seguinte maneira, quer dizer, a força magnética, aquilo que eu escrevi, né? A força magnética vai ser uma força centrípeta. E aí a gente pode caracterizar esse movimento circular, né? E movimentos circulares eles são melhor caracterizados por grandezas angulares, que são o ângulo do movimento, né, também chamado de fase, e as suas derivadas, que é a velocidade angular e a aceleração angular, né? E relacionado a isso a frequência, que é um número. Então, se ela tiver uma velocidade angular constante, vai ter uma frequência bem caracterizada, esse movimento. Então, a força magnética em módulo, ela vai ser módulo da carga. Se a gente imagina agora não um elétron, mas uma partícula de carga Q. Se a gente imaginar agora uma partícula de carga Q sujeita ao campo B, para generalizar a figura anterior, né? Então a gente se inspirou naquele caso do elétron, mas vamos ver com um pouquinho mais de generalidade. Então a força ela vai ter um módulo que vai ser módulo da carga vezes a velocidade que a gente supõe orientar de maneira que seja positivo, vezes o campo magnético que a gente convenciona positivo saindo do papel, apenas para fazer esse cálculo, vezes o seno do ângulo entre V e B, né? Só que como o B está saindo do papel e a velocidade ela está no plano perpendicular ao B, então isso vai ser o seno de 90 graus, certo? E isso vai ser uma força centrípeta, que tem uma fórmula para isso, é mv ao quadrado sobre r. Então m é a massa da partícula, v, velocidade da partícula, q, sua carga, m é a sua massa, b é o campo externo que a gente chama, né? O campo que foi aplicado. Por que externo? Porque não é o campo magnético do elétron, é o que está atuando sobre ele, certo? O campo magnético externo. Depois a gente tem um ângulo θ igual a 90 graus, que é o ângulo entre os vetores V e B. E finalmente a gente tem V, a velocidade da partícula,
e R o raio da trajetória. Tá? Então, o que nos interessa aqui é determinar a frequência desse movimento. E nós vamos ver que isso dá um resultado interessante, que é essa frequência não depende do raio da trajetória, na verdade. Isso depende da carga, da massa e do campo magnético. É o tipo de coisa que depende do que a gente chama razão carga-massa, né? Ou seja, vai depender da carga sobre a massa. Então vamos só concluir esse raciocínio e aí a gente vai ver logo em seguida o exemplo da prova. Exemplo semelhante ao da prova. Muito bem. Então, partindo da relação que a gente acabou de escrever, que foi essa aqui, né? Força magnética igual a força centrípeta, só que a força magnética é módulo de quê? V, B. Seno de 90, que é 1, igual a força centrípeta, que é mv quadrado sobre R. Então, isso fica módulo de quê? VB igual mv quadrado sobre R. E aí a gente vai isolar primeiro o raio da trajetória aqui. Eu chamei de R maiúsculo. No livro está R minúsculo, mas não faz diferença. Mas eu vou deixar igual para não ficar... Supondo que alguém vá ver isso depois, né? Que eu não consigo mais apagar, mas enfim. Então eu vou deixar tudo com R maiúsculo mesmo. Tá escrito lá o que é, então não faz mal. Bom, vamos isolar esse R então. Então o R vai ser mv quadrado dividido por módulo de QVB. E aí cancela esse 2 com esse V de baixo. E o raio vai ser mv sobre módulo de Q vezes B. Esse é o raio da trajetória. Só que aí a gente tem que lembrar um pouco de Física 2, né? Quando a gente estuda movimentos periódicos, movimentos circulares, oscilações, né? Esse tipo de coisa. A gente vê que a velocidade linear, o movimento de rotação, né? É R vezes a velocidade angular, que é o θ ponto. Tá? Então isso aqui é a velocidade angular. Certo? Então, como V igual a R θ ponto, onde θ ponto é a velocidade angular, a gente pode determinar, a gente pode usar isso como uma ponte para relacionar a frequência com o raio da trajetória e assim isolar a frequência angular, que é o que interessa. Então, a velocidade angular, θ, ela é igual a um espaço percorrido, né? Um delta θ, dividido por um delta t, nesse caso porque ela é constante. Então, se a gente percorre 2π radianos, a gente dá uma volta inteira no círculo, que é a trajetória lá da partícula, isso vai acontecer num tempo que é igual ao período, certo? E aí isso significa que 1 sobre t, passando 2π dividindo, é igual a θ ponto sobre 2π, só que θ ponto a gente tira da relação de cima como V sobre R. Então isso vai ser V sobre R sobre 2π, que é V sobre 2πr. Então esse é 1 sobre t, que é a frequência. Certo? Então a frequência é 1 sobre t, que é igual a V sobre 2πr. 2π vezes π, não. 2π vezes R. Mas aí o que interessa, na verdade, é a frequência angular. Então, a frequência angular ela é 2π vezes a frequência linear,
que vai ser então 2π vezes V sobre 2πr. E aí cancela esse 2π, fica V sobre R. Então a frequência angular é V sobre R, ou seja, é V dividido por R que a gente encontrou ali em cima, que é mV sobre módulo de Q vezes B. E aí cancela esse V com esse V, inverte tudo. E finalmente a frequência angular vai ser módulo de Q sobre M, que é a razão carga-massa, vezes o campo magnético. Então, a gente percebe que essa frequência de oscilação vai ser tanto maior quanto maior for a relação carga-massa dessa partícula. O que significa isso? Significa que, por exemplo, se a gente estivesse trabalhando com um próton e com um elétron, né, o próton é mais massivo que o elétron, mas os dois têm o mesmo módulo de carga. Então, para o próton, a razão carga-massa dele seria E dividido pela massa do próton, que é uma razão menor do que a do elétron, que seria carga elementar também dividido pela massa do elétron. Por quê? Porque a massa do elétron é menor, então o inverso dela é maior que o inverso da massa do próton. Então, como essa razão carga-massa aqui ela seria maior para o elétron, isso significa, por exemplo, que o elétron iria oscilar mais rapidamente do que o próton, porque a frequência angular dele seria maior. Certo? Interessante isso, né? Muito bem. Vamos ver então o exemplo aqui que eu selecionei para explicar para vocês como vai ser mais ou menos a segunda questão lá da prova. Então é nesse contexto que a gente discutiu aqui, uma partícula sujeita a um campo. Mas aí não vai nem dar tanto trabalho quanto deu aqui, porque não vai ser um círculo, vai ser só um cálculo mesmo da força, tá? Então calcule a força magnética sobre uma partícula de carga Q igual a 10 a menos 5 coulombs, com velocidade V igual a menos 3i mais 6j mais meio K, sujeita a um campo magnético uniforme B igual a menos 12K, onde eu esqueci de dizer, mas é óbvio que está tudo no SI. Unidades SI. Então a velocidade aqui está em metro por segundo e o campo magnético aqui está em Tesla. Tá? Então calcule essa força. Simples. Eu tenho a carga, tenho a velocidade e tenho o campo magnético. Então é só substituir na fórmula. Força igual a carga V vetorial B. E aí nós vemos que precisamos calcular esse produto vetorial aqui, V vetorial B. E existem várias formas de arranjar esse cálculo, de computar isso. Eu prefiro essa daqui do determinante, mas tem essa aqui dessa expressão também. E aí vai de cada um, fazer do jeito que está mais familiarizado, calcular um produto vetorial. Né? Então a gente precisa lembrar que se x é um vetor igual a x1i mais x2j mais x3k, e se y é um vetor também tridimensional, y igual y1i mais y2j mais y3k, o produto vetorial de x com y pode ser calculado como um tipo de determinante, que é esse daqui. 3 por 3, né? 3 colunas e 3 linhas. Lembrando que o determinante é um número, então é o determinante de uma matriz, 3 por 3, na verdade, em que a primeira linha são os versores I, J e K,
nessa ordem, não pode trocar ordem, porque troca de ordem indeterminante muda o sinal dele. Se fizer direito, né? Se fizer errado, pode dar um resultado sem sentido. Na segunda coluna, eu coloco o primeiro vetor, que nesse caso é x, as coordenadas em ordem. Então, é x1i, x2j, x3k. E na última linha, eu coloco as coordenadas de y. Então, fica y1 também embaixo do i, y2 embaixo do j e o 3 embaixo do k, também em ordem. Tá? E esse produto vetorial ele é calculado assim, em cruz. Assim, ó. Então, bem aqui vai ficar I, X2, Y3. Aí fica X2, Y3, I. Depois é ao contrário. Então, é aqui, só que aí vai dar a volta e vai chegar bem aqui. É como se eu tivesse repetido aqui o I e fizesse agora ao contrário. Então, vai ficar X3, Y2. Uma maneira de memorizar isso é só trocar esses índices aqui no segundo termo e fazer negativo. Então, ó, nesse primeiro é x2, y3. Então, vai ser x2, y3. Aí eu já boto o menos e depois eu inverto. Então, é x3, y2, como está escrito aqui. Componente i. Depois, o componente j vai ser essa aqui. E depois dá a volta. Então, chega no y1. Então, vai ser j, x3, y1 e assim por diante. Tá? Mais detalhes tem em livro de álgebra linear. Vou indicar aqui. Isso está em livros de geometria analítica. Ou álgebra linear. Eu recomendo mais geometria analítica, porque livro de álgebra linear é muito variado. Pode ser que ele ajude, pode ser que não seja bom olhar agora. Tá? Então, essa é a fórmula. E assim sendo, a gente calcula esse produto vetorial lá para o caso que a gente tem. Né? Então, é uma questão de substituir e calcular. Então, eu identifico. Quem está multiplicando i é o V1. Boto embaixo do i. Quem está multiplicando j na velocidade vai ser o 6. Então, vai ser o V2. O V2 vai entrar aqui. Depois, quem está multiplicando K vai ser o V3. Então, o V3 vai estar na última posição aqui, vai ser meio. Lembrando que a segunda linha é esse primeiro vetor. E a terceira linha vai ser esse vetor aqui, que é o segundo vetor. Então, eu mantenho a ordem. Se o V está na frente, ele fica em cima do B aqui. E a primeira são os versores. Então, substituindo tudo, sendo B igual a menos 12K, então ele é 0I mais 0J menos 12K, certo? Então, as coordenadas x e y deles são 0. Tenho que botar aqui. Com isso, a gente calcula esse produto vetorial aqui, usando essa regra do slide anterior. E a gente chega à conclusão de que, na verdade, esse V vec B é igual, bem aqui, menos 36 vezes 2i mais j. Tá? Não pode esquecer desses parênteses aqui. Tá? Muito bem. Então, a força magnética é QV vec B. Aí eu substituo, a carga é 10 a menos 5. V vec B eu acabei de calcular, é isso aqui. Tá? Então, fica em notação científica, né? Fica 36 vezes 10 a menos 5, é a mesma coisa que 3,6 vezes 10. Né? 36 é 3,6 vezes 10 vezes 10 a menos 5. E aí fica 3,6 10 a menos 4. Como está ali, é apenas esse sinal aparece aqui na frente. Então, com isso, a gente determinou quem é a força magnética. Exatamente, vetorialmente, né? Que está atuando sobre essa partícula, que é menos 3,6 vezes 10 a menos 4, vezes 2i chapéu mais j chapéu, newtons. Então, essa é a força magnética atuando sobre essa partícula do exemplo. E na lista que eu passei para vocês, é praticamente exatamente igual. Tem uma pequena diferença, que aqui eu estou perguntando a aceleração
em vez da força. Mas como é que eu encontro a aceleração sabendo a força? Hã? E eu estou falando de um elétron, então qual vai ser a carga dele, qual vai ser a massa dele, certo? Tem que esclarecer isso. Muito bem. Então isso explica como fazer essa segunda questão. A terceira só amanhã. Muito bem, vamos voltar aqui para a nossa discussão. Então, outro aspecto interessante desse primeiro estudo de campos magnéticos é que se verificou experimentalmente um efeito muito interessante. A gente tem nessa figura aí três situações distintas. A primeira, da letra A, tem um fio esticado, um fio condutor, né? Por onde não está passando uma corrente elétrica. Aí atrás dele tem um campo saindo do papel, tá? O que a gente verifica experimentalmente nessa situação? Absolutamente nada, quer dizer. O simples fato do fio ser condutor não faz com que ele sofra nenhuma força devida a esse campo magnético. Por quê? Porque se não tem corrente, não tem força magnética, porque não tem velocidade. Então, na situação A não tem corrente. Se não tem corrente, então a velocidade de deriva dos elétrons é zero, que é a velocidade dos elétrons ou das partículas de carga positiva do sentido convencional da corrente também vai ser zero, certo? Só que a força magnética, ela é carga vezes V VEC B. Então isso significa que essa velocidade vai ser zero, fazendo com que a força magnética seja zero. Ou seja, se I igual a zero, a força magnética é igual a zero. E sem força magnética, o fio não vai sofrer nenhuma ação. Mas aí é que vem a parte interessante do negócio. Se esse campo magnético está saindo do papel e essa corrente está indo de baixo para cima, o fio vai ser empurrado para a direita, tá? Por quê? Então vamos pensar nisso. Porque vamos pensar no sentido convencional agora da corrente, que se a gente pensasse no sentido real daria a mesma coisa, né? E o convencional é mais fácil, que não tem sinal negativo na jogada. Então o fio tá aqui, ele vai sofrer a ação de um campo que está saindo do papel. Então vai ser uma situação assim, né? E bem aqui vai estar passando uma corrente, né? Que as partículas portadoras de carga positiva vão ter uma velocidade v tangente aqui ao fio. E como tem o campo saindo do papel, a regra da mão direita vai me dizer que sobre esse fio vai atuar uma força magnética. Então, se bem aqui passa o fio e a corrente está passando para cima, significa que vai ter portadores de carga bem aqui, que vão ter uma velocidade para cima. E como o campo está saindo do papel, saindo assim do papel, a regra da mão direita vai me dizer que bem aqui vai surgir uma força magnética, que vai ter o mesmo sentido do produto vetorial de V com B, porque a carga é positiva. Ok? Em outras palavras, ligou um campo lá atrás, o fio vai ser puxado para a direita. Então a força magnética ela não é tão intuitiva assim quanto a força elétrica, quer dizer, se uma força sofre uma ação de um campo B para cá, dependendo de para onde ela esteja indo, pode ser que a força esteja para cá, ou lá para dentro ou para fora. Então, a velocidade da partícula ser paralela, ela nunca vai ser paralela ao B. Isso aqui não acontece, tá? Então, a força magnética ela não é tão intuitiva assim. E uma maneira de ver isso é essa, quer dizer, se a corrente passa de baixo para cima, o fio é puxado para a direita. Puxado ou empurrado não faz diferença.
E, finalmente, na situação C, se o campo estiver também saindo do papel aqui, e o fio está na mesma posição, mas agora a corrente vai no sentido oposto, então a corrente agora é para baixo, melhor desenhar isso aqui. Então a corrente é para baixo, a velocidade dos portadores de carga positivos vai ser o mesmo da corrente, que vai ser para baixo aqui, né? E como o campo magnético está saindo, ele está apontando para fora do papel, a regra da mão direita vai dizer que vai surgir o produto vetorial para cá. Como a carga é positiva, porque eu estou no sentido convencional, a direção e o sentido desse produto vetorial vão ser os mesmos da força. Então a força magnética vai estar apontando para a esquerda, o que significa que agora o fio é puxado ou é empurrado, não sei, para o outro lado, para a esquerda. Certo? Então é mais ou menos essa a ideia da força magnética sobre um fio que é percorrido por uma corrente. Tá? Amanhã a gente vai ver uma outra situação, que é a situação em que o fio gera um campo magnético, né? Então é como se fosse mais ou menos o oposto disso, tá? E aí a gente, para finalizar, né, tem que dar uma expressão matemática, mas que coisa. Tem que dar uma expressão matemática para isso. E a expressão matemática que a gente tem é, na verdade, uma maneira de reescrever a força magnética, tá? Então a força magnética, ela é Q V VEC B, e aí lá no livro tem uma demonstração disso, né? Que a força magnética ela é Q, na verdade V vai ser um dl sobre dt VEC B, né? Isso aqui não precisa ser demonstrado, é só uma maneira de reescrever. Eu ia escrever isso em outro lugar. Então, essa força magnética, na verdade, é carga vezes dl, que é a derivada do vetor comprimento. É o dx da história, né? ds também, tá? VEC B. E aí tem uma demonstração no livro que eu não vou fazer, porque eu não acho que acrescente muito, mas ela é simples de entender e está lá no livro, né? Que é como se o dt fosse emprestado ou saísse, né? Para a carga, tá? Então, fazendo isso, fica a carga sobre dt, que é uma corrente. E aí, com isso, a gente vai ter um elemento de força que vai ser a corrente vezes dl VEC B. Então, se a gente tiver uma certa trajetória aqui do fio, então está passando uma corrente aqui. Aí eu destaco desse fio um pedaçozinho vetorial, que eu vou chamar de dl vetor. Então esse pedaço vai sofrer a ação de uma força dF, bem aqui, magnética, que é dada por essa expressão, vai ser a corrente vezes dl VEC B. E isso daqui integrando dá um método de calcular força magnética, certo? A partir de um B conhecido. Então esses são os pontos, digamos assim, mais importantes. Ficou faltando falar sobre uma coisa muito importante também, que é a questão do momento
de dipolo magnético. Então, quem puder dar uma olhada lá, é muito interessante, tá? A gente não está no... Vocês não são do curso da física. Se fosse o curso da física, eu acho que eu falaria, porque aquilo para a física é muito importante. Para a questão da engenharia, eu não sei se é tão importante falar disso, né? Mas, enfim, se alguém quiser, eu posso voltar a esse assunto. E aí, amanhã nós vamos falar sobre os capítulos que estão faltando. E aí a gente conclui nossa disciplina. Vou falar brevemente sobre eles. Não vou entrar muito a fundo, vou falar dos pontos fundamentais, que são justamente os que estão aqui na lista, né? Que é a lei de Biot-Savart, lei de Ampère e lei de Faraday, tá? E aí vocês vão ver que essas questões aqui, na verdade, elas são bem simples de calcular. A gente vai ver isso amanhã.